Esqueci o que eu vou falar. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para o Matheus de como a gente se conheceu. Primeiro o Matheus que vai falar. Corta aí. Oi. Oi. Matheus tem que falar oi. Falei oi. Então, hoje a gente vai falar sobre como a gente se conheceu. Você que tem que falar primeiro, porque você gostou de mim primeiro. Tá ouvindo? Então vai. Quando a gente ficou pela primeira vez, tem que lembrar disso tudo, voltar lá no passado. É isso aí, tá? Então vai. Vamos lá. Conheci ela através da prima dela. Uma foto que ela postou e eu me interessei por ela. Que tava tão linda, essa Aí eu tava. princesa. Eu tava tão linda, eu tava. Você Eu não sou, não, é né? linda. Enfim, continua. Nossa. Vai. E eu pedi pra prima dela desenrolar ela pra mim. Nossa, que palavra feia, desenrolar. Não é não? Aí pediu pra... Pedi a prima dela pra apresentar ela pra mim, porque eu gostei muito dela. Aí a prima dela foi, apresentou ela pra mim, mandou o zap, a gente conversamos. E eu deixei ela no vácuo algumas vezes, né? Porque eu estava ocupado. Não é no vácuo, não. Você demorou pra me responder, mesmo estando online. Foi no vácuo. Mesmo estando online. Cara, o bonito desse jeito, demorou uma eternidade pra me visualizar minha mensagem. Eu estava ocupado. O que aconteceu foi, rolou interesse da minha parte também, porque normalmente, tudo que eu mando mensagem, normalmente as pessoas respondem. Independente, demora de 5 a 2 segundos, mas responde. E demorava horas. Às vezes demorava muitos minutos, quase chegando uma hora. E eu comecei a achar o quê? Interesse. Aí eu comecei a sentir o quê? Pô, vou fazer ele gostar de mim e no final eu vou vazar. Já que ele não me responde, então vou fazer um esquema fortíssimo aqui, né? Na minha cabeça. Era isso mesmo que eu estava pensando, era isso mesmo. Aí, né, a gente marcou de se conhecer e a gente acabou não se conhecendo. Aí teve um dia que eu desci na minha casa, que eu tava morando de aluguel. Eu desci na minha casa. Aí tinha uma mensagem dele lá, só que eu não lembro o que era. Mas a gente tava conversando sobre, ele demorava uma eternidade pra responder. Aí tinha uma mensagem dele lá, eu respondi. Aí ele falou que queria ficar comigo hoje, no dia, no caso. Aí tá. Eu, com muita vergonha, mesmo sendo adulta. Subiu e comprou um Trident. Cala a boca, essas coisas não se fala. É porque eu sempre tenho que comer um Trident pra beijar a boca de alguém, na minha opinião, né? Pô, ninguém merece um bafo, né? Enfim. Ainda mais pessoas que têm bafo. Por favor, compra um chicletinho. Enfim, voltando. Aí eu comprei um Trident, tava descendo com a minha prima foi comprar comigo. Aí eu tava descendo e ele tava lá, me esperando já. É porque quando eu passava, ele já sabia que eu tava passando. Ele já ficava lá da janela me olhando. O cheiro já da morena. Aí já passava, a gente tava lá. Aí eu desci assim, ele tava ali parado, eu já fiquei nervosa, né? Já tava comendo Trident já. Aí eu fiquei por lá mesmo. Olha só que cara desinteressante, nojento. Ele ficou comigo numa escada. Primeira vez. Enfim, nosso primeiro beijo foi numa escada, entendeu, gente? Foi numa escada. Perto da nossa casa. Foi perto da nossa casa. Enfim, eu morava do lado da casa dele, mas só que ele morava com a mãe dele lá, e eu morava de aluguel aqui. Era uma casa bem pequenininha assim, mas servia pra mim, porque eu morava sozinha, eu era solteira, não tinha filho, agora eu tenho. Enfim, aí a gente ficou. Aí que tá o perrengue fortíssimo, a gente ficou, né? Ele ficou doente, só por causa de um beijo, ele ficou doente 3 dias de cama. Eu não sei se era um beijo horrível, ou se era um beijo que, tipo, beijo e mata, ou sabe? Ou a goteira que tava vindo do cano. Não era. Gente, mentira. Era meu beijo, é porque eu tenho sinusite. E ele tem... Qual é o nome daquele negócio mesmo? Você tem aquele negócio... Peraí, tipo... Aí ele tem uma umidade muito baixa. E eu tava com sinusite. Então, pra ele, eu acho que isso daí era o suficiente pra deixar ele de cama. Eu falei, pronto. Cumpri o que eu falei que ia fazer. Pegar ele e tchau. E foi isso que aconteceu. Aí, acontecem outras coisas. Aí, acontece o quê? Aí, a gente é amigo, né, no caso. Aí, depois a gente virou colegas, assim, normal. Amigos, não. Viramos colega, pá, porque eu não consegui gostar dele. Ele só ficou... Pra mim, era só ficar. Eu tava apaixonada por outra pessoa. E, no caso, é o pai da minha filha. Que ele é o pai. Enfim, depois eu falo sobre isso. Aí, eu tava apaixonada por outra pessoa. E ele tava assim, normal, a vida dele normal. Mas depois que a gente ele começou a ficar estranho. Pro meu lado. Você tem que falar alguma coisa também, né?
Aí ele começou a ficar estranho, ele começou a mandar mensagem pra mim. Eu comecei a falar com ele, falei, tá tudo bem? Para, a gente conversando normalmente. Ele falou assim, Sandy, digitando, a gente não vai poder mais conversar. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele, demorou uma eternidade pra responder, estava online. Não foi. Você digitou e depois parou, depois digitou de novo e falou assim, porque eu acho... Não, eu só acho que a gente tem que parar de se falar. Ué, gente, alguma coisa acontecendo. Aí eu falei com ele, tem alguma coisa que eu fiz? Aí eu fiquei pensando, né? Porque toda madrugada eu ficava pedindo água pra ele, porque na minha casa não tinha geladeira, entendeu? Aí eu achava que era porque eu tava pedindo água pra ele. Aí eu fui lá e perguntei, aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa contigo? Aí ele falou pra mim que não era isso. Eu falei, então o que é? Você tem que me explicar. Aí ele falou que tava começando a gostar de mim. Aí comecei a ficar muito nervosa, porque eu tava apaixonada por outra pessoa. Eu não queria machucar ele. Então, eu não quis responder. Demorei um pouco pra responder, mas eu falei... Mentira, mas eu falei com ele no mesmo dia. Só que eu demorei um pouco pra responder. Depois eu falei, nossa, e agora? Pra mim mesmo. E não quis responder. Aí depois eu fui lá e falei assim, pô, e agora, cara? O que eu vou fazer na minha vida que o garoto gosta de mim? Eu não gosto dele. Tentou me afastar o máximo possível. Aí eu falei pra ele que eu não queria mais ficar do lado dele, porque, na minha opinião, acho que ele ia conseguir parar de gostar de mim. Eu achava, né, que era assim. Mas não. Aí ele começou a gostar mais ainda de mim. Eu fiquei muito nervosa, porque eu continuava amando outra pessoa que não me correspondia mais. Que depois eu também falo sobre isso. Mas eu continuava ficando com essa pessoa que eu amava. E a gente continuava conversando. Eu e ele. Eu e o Matheus. A gente continuava conversando, mesmo sabendo que ele gostava de mim. Então eu comecei a um pouco distanciar dele, por saber que ele gostava de mim e eu não queria machucar ele. Me afastou. Aí descobri que tava grávida. Eu tava grávida do meu ex-marido. Engravidei depois que a gente terminou. E como eu já conhecia ele, então não tinha como, tipo, ele distanciar de mim em questão de segundo. Aí o amor dele parecia que foi maior quando ele descobriu que eu estava grávida. Aí ele quis ficar comigo, me apoiando super. E na minha opinião, eu achava que ele não podia fazer isso, hipótese alguma, porque ele não era o pai, ele não podia sofrer dessa forma. Pedi pra assumir a filha dela. Pois é. Ela não deixou. Aí eu falei que não. Que eu não queria que ele assumisse, porque essa responsabilidade não era dele. E ele tentando de todas as formas. Isso foi papo de vai e vem o tempo todo. Eu falando que não queria. E fui embora para o Espírito Santo, Guarapari. Fui embora pra lá. E esse papo foi de 5 anos. Ele tentando ficar comigo. Lutando, rapaziada. Ele 5 anos tentando ficar comigo. E eu não quis. Aí eu tentei deixar ele pra lá, por causa que ele tinha que entender na mente dele que ele não era obrigado a ter uma filha, mas ela ele tinha queria. Que entender na mente dela que eu tinha que ficar comigo. Aí eu não queria. Aí depois de um bom tempo, perto do aniversário dele, eu decidi fazer, tipo, entre aspas, uma surpresa, mas não era uma surpresa. Depois de 5 anos, hein, gente? Aí eu perguntei pra ele se ele queria ficar com a Esther. Ver a Esther no aniversário dele, ele falou que sim. Aí a gente marcou, só que o dia da passagem não tinha pro aniversário dele, que era setembro. Me deixou aqui sozinho. Mentira, eu não tava fazendo nada. Ele mora com a família dele, ele tem a vida dele, ele fazia as coisas dele. Tinha lugar dessa casa. Enfim, voltando. Aí a gente tava conversando muito, né, pá, sobre isso, mas eu não tava muito, assim, conversando com ele, porque a gente tava meio brigado. Mas eu queria fazer uma surpresa pra ele, porque ele tava com muita saudade da Esther. Muito tempo sem ver ela, que no caso é minha filha. Aí ele simplesmente... Você não tá falando nada, né? Você não tá falando nada, né? Pode falar. Enfim. Aí simplesmente a gente veio pra cá, pro Rio de Janeiro. Aí a gente ficamos no papo de 3 semanas. Aí a outra semana eu acho que eu ia embora, não tenho certeza, não lembro muito. Aí a gente tava conversando bastante. Aí fui ver a casa dele. Quando eu vim ver a casa dele nova, que no caso é essa, eu senti algo por ele que eu nunca imaginei. Foi meio que um toque diferente. E sempre olhei pro rosto dele. Mas da primeira vez que eu olhei pro rosto dele, parecia que foi diferente. Parece que foi a primeira vez. Deus colocou um amor. Aí eu senti um amor que eu nunca senti. Aí eu entendi que Deus queria que fosse essa pessoa pra mim e ele pra mim. Não. Como é que fala? Essa parte. Ele queria... Mim, isso aí mesmo. E eu entendi que foi isso. Aí eu pedi uma confirmação pro Senhor. Se fosse ele, eu precisava... Enfim, que eu precisava de uma resposta. Se fosse ele mesmo. E Deus tocou e disse que sim. Conversou bastante comigo, com alguém que eu não conhecia, através de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E falou que sim, que era ele, pá. E a gente tá aqui. A gente vai fazer 9 meses junto, uma coisa que era impossível de acontecer. A gente já tentou namorar inúmeras vezes e o máximo era... várias vezes. Calma aí.
O máximo era um ou dois dias que a gente ficava junto. Agora a gente vai fazer 1 ou 2 dias. E a gente ficava o máximo 1 ou 2 dias, o máximo mesmo. Aí agora a gente tá aqui, vai fazer 9 meses, dia 9. Que pra mim parece que é impossível isso acontecer, mas aconteceu. Agora. E a gente tá aí. Esse cara aí. E sobre a minha filha, sobre o meu relacionamento que já passou, eu falo no próximo vídeo que eu vou fazer. Então, apresentamos nossa filha pra vocês em breve. Pois é, que isso não aconteceu. Pior que tem no story, aqui embaixo, nos videozinhos que eu postei já. Que não é story, é shot. Uma coisa assim, gente. Enfim, tem uns videozinhos já, nós três, fazendo uns videozinhos doidos. Rindo a beça, entendeu? E a gente tá aí nessa vida aqui. Ele é uma pessoa que eu não queria pra mim. É mentira, gente. Eu sempre pedi pro Senhor se fosse uma pessoa extremamente dedicada, extremamente olha pra mim e seja a mulher dos sonhos, ou eu, claro. E ele é a pessoa que eu pedi pro Senhor. Por mais que eu olhava pra ele e não via que era ele, mas tudo tem seu tempo determinado. Por mais que a gente não entenda agora, calma que eu vou chorar. É muita emoção, sabe? Quando fala de Deus eu fico assim sempre. É muita emoção. E por mais que eu não mereça, Deus me deu essa família que hoje eu agradeço demais. Mesmo sem merecer, Deus me deu. Estamos evangélicos. Enfim, chega de papo. E é assim que se formamos. Agora estamos aqui. Vamos até que a morte nos separe. Vamos casar em breve, daqui a uns meses. Assim como Deus falar que tá na hora, a gente casa. Então, hoje tamo aí, né? Tamo aí pra... essas coisinhas devagarzinho. Também vou mostrar um tour da nossa casa nova, vamos, é claro. Claro que forte. Vou. Enfim. Forte. Beijo, gente. Ai, gente, não esquece. Curte, comenta e segue. No canal. Muito obrigado, gente. Tchau.